Boa noite. Nós estamos no segundo e último capítulo da série O Espetáculo da Vida. Essa série, que é uma minissérie, está sendo mais rápida do que aquela frase que eles falam no final do comercial de medicamento. Esse medicamento não é indicado contra suspeita de dengue. É uma série curta, mas está sendo um prazer muito grande fazer. O Paulo, quando ele me convidou a ver se eu topava o desafio de estar aqui, então ele me deixou bem aberto, tranquilo, para eu decidir o que nós iríamos falar, o tema. Falamos sobre algumas possibilidades e eu mandei um resuminho para ele um dia, dizendo aquilo que eu gostaria de falar. Na sequência veio o tema e, preparando a palavra de domingo passado e a palavra de hoje, eu percebi uma coisa, que eu decidi falar sobre o que nós estamos falando porque eu precisava ouvir isso. Porque eu percebi que eu também estou sendo vítima das más notícias. Eu também estou sendo vítima dos problemas que a gente vive no dia a dia, que a gente se envolve com o problema de outras pessoas, vítimas das más notícias que chegam diariamente, problemas sociais, problemas econômicos, problemas no Brasil e no mundo. E eu senti que às vezes a gente não percebe, mas nós estamos distanciando um pouco de Deus, vendo de braços cruzados nosso coração endurecendo, a nossa sensibilidade sendo perdida em sentir aquilo que Deus faz por nós todos os dias. E eu percebi que eu estava precisando ouvir aquilo que Deus falou domingo passado e vai falar essa noite. Eu não sei você, como que você lida com esse problema. Eu não sei como é que você recebe essas más notícias, como é que você lida com os seus problemas diários, como você lida com os problemas dos seus familiares, dos seus amigos, como você lida com essa avalanche de más notícias que chegam aos nossos ouvidos e aos nossos olhos todos os dias. Se você permanece com o seu coração quebrantado diante de Deus, se você permanece ligado e sensível às coisas dele, eu te dou os parabéns. Talvez você deveria estar aqui no meu lugar hoje falando e não eu. Mas se você é uma pessoa que você também percebe que muitas vezes você vai deixando as coisas do mundo, as coisas externas, ocuparem o espaço que é de Deus. Se você percebe que aquilo que você vive está construindo uma muralha entre você e o seu Deus, se você percebe que você está perdendo a sensibilidade de ver o agir de Deus no seu dia após dia, essa mensagem é para você, porque nós estamos aqui para isso, para perceber aquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu não estou aqui dizendo que você não deve se preocupar com seus problemas, eu não estou dizendo que você não deve se envolver com os problemas dos seus irmãos, dos seus amigos, e nem disse que os problemas do nosso país também você tem que ignorar. Não. O que eu estou dizendo é que esses problemas não podem ocupar o espaço de Deus na sua vida. Eu estou dizendo que esses problemas não podem endurecer o seu coração e fazer você perder a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo por você todos os dias. E eu percebi que eu estava deixando um espaço maior do que o necessário para essas coisas. Então eu queria que Deus ministrasse o seu coração, assim como ministrou o coração de muitos no domingo passado, mas que também hoje Ele completasse isso e que você perceba aquilo que eu preciso perceber e a gente ter a certeza de todos os dias que o Senhor está conosco, porque Ele disse na sua palavra, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em algumas versões da Bíblia diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que ter essa certeza de que Ele está conosco. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa para cumprir a sua palavra. E na minha Bíblia tem tantas histórias lindas que comprovam que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Ele usa aquilo que for necessário, Ele usa até o improvável para cumprir a sua palavra. A Bíblia conta a história de um povo, o povo de Israel que estava acuado. O exército inimigo, em lugar estratégico, ele fez o contorno na cidade e ficou lá, não atacou a cidade. Eles queriam tomar a cidade de Israel, mas eles ficaram lá acampados durante meses, com o objetivo do quê? De acabar o alimento de Israel. E eles abriram os seus portões para buscar alimento, e assim o exército ia entrar e ia tomar a cidade para eles. O exército ficou lá acampado ao redor de Israel. Israel passou por meses por esse problema, e o alimento foi acabando, o desespero foi tomando conta, o caos se instalou na cidade. Até um dia que o rei, andando pela cidade, ele escutou duas mulheres brigando. E ele foi lá ver qual era a discussão. E ele chegou, vocês estão brigando, e qual é o motivo? E uma mulher falou assim, rei,
eu fiz um acordo com essa mulher e ela não está cumprindo o acordo. Mas qual é o acordo que você fez? Ontem, nós matamos o meu filho para comermos. Nós matamos ele e comemos ele. Só que hoje era a vez dela. Nós tínhamos que matar o filho dela e comer. Mas ela não está querendo dar o seu filho, ela escondeu o filho de mim. Nós fizemos um trato. E o rei, escutando isso abalou ele de uma forma tão grande que ele se jogou no chão, ele rasgou as suas vestes. E ele, com vergonha, com raiva de Deus, dizendo: Senhor, eu estou jurando a morte do profeta dessa época. E o profeta, ele representava a voz de Deus. E ele queria a morte do profeta Eliseu. E ele deu ordem para que fosse matar Eliseu. Quando chegaram em Eliseu, Eliseu falou assim: calma, não me mate. Amanhã, por essas horas, nós teremos alimento em abundância aqui em Israel. As pessoas, alguns não acreditaram, alguns acreditaram, mas ficou essa expectativa. Mas e agora? Eu tento imaginar Deus, se a gente chegar até os céus e imaginar aquela situação, o povo de Israel sendo tomado pelo exército inimigo, sofrendo ao ponto das mães matarem seus filhos para comer. Mas aí, a boca de Deus, através do seu profeta, diz: amanhã, por essas horas, vai ter alimento em abundância. O que fazer numa situação dessa? Você consegue imaginar até onde vai o poder de Deus? A imaginação dele, aquela vontade de cumprir a sua promessa? Pois é, nesse mesmo momento, tinha uma reunião de 4 leprosos. 4 leprosos que eram amigos devido às circunstâncias. O leproso naquela época, ele era praticamente marginalizado. Ele não poderia viver e conviver com as pessoas, com os moradores da cidade, com seus parentes. Eles ficaram retirados para fora da cidade. E eles, quando tinham que se aproximar, por causa de algum problema, de se aproximar de alguma pessoa, eles tinham que levantar a mão e falar assim: ei, eu estou imundo. E as pessoas saíram de perto deles. Mas estava lá esses 4 leprosos dizendo: e agora? O que vai acontecer com a gente? Se a gente entrar na cidade, eles vão pedir para a gente ir embora, eles não querem a nossa presença lá. Mas também o que adianta entrar, porque eles estão morrendo de fome. Ficar aqui também não dá, porque aqui nós também morreremos. E um teve uma brilhante ideia. Disse: vamos até o exército, o acampamento do exército inimigo. E vamos pedir ajuda. Vamos falar que nós estamos sofrendo, vamos pedir comida. Se eles nos derem, ótimo. Se eles não derem, eles vão nos matar. Mas às vezes é muito melhor ser morto a fio da espada do que morrer de fome. De fome não dá. E o que vem na sequência é lindo. E esses 4 leprosos, eles foram se arrastando. Imagine, leproso não está com o corpo como a gente está. Talvez um sem a orelha, outro sem o nariz, outro sem a mão. Estavam naquele estado, com dificuldade de respirar, com dificuldade de andar. Mas eles foram caminhando até o acampamento do inimigo. Chegando lá, o acampamento estava vazio. Estavam as tendas, estava alimentos, ouro, cavalos, estava tudo vazio e eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas a minha Bíblia conta o que aconteceu. No momento que os 4 leprosos estavam se arrastando, indo até o exército inimigo para pedir socorro, a minha Bíblia diz que o exército ouvia som de cavalos, ouvia som de homens em guerra, sentia o chão tremer, porque eram centenas e centenas de cavalos, homens de guerra, gritando gritos de guerra. E eles pensaram: eu acho que Israel, ele conseguiu o apoio de outros reinos, e eles estão vindo aqui para nos matar. E eles saíram correndo. E quando chegou o exército, era o exército de 4 leprosos. 4 leprosos chegando, e o inimigo ouviu como se fosse um exército poderoso chegando, e chegando lá o acampamento vazio. Comeram à vontade. Voltaram até o rei de Israel e falou assim: rei, aconteceu uma coisa maravilhosa, nós fomos lá pedir ajuda para o exército inimigo. Chegando lá, estava tudo vazio, estava tudo abandonado. Lá tem comida, lá tem tesouro, lá tem ouro e tem cavalos, está tudo largado lá. E o exército, Israel foi lá, comeu, as crianças comeram, as mães comeram, os pais comeram, e Israel foi liberto daquela opressão. Olha o que Deus é capaz de fazer para cumprir a sua promessa. Aquilo até que é improvável,
Quem imaginava que 4 leprosos iam mudar a história e libertar um povo? Quantos de nós esperamos coisas maravilhosas acontecerem? Quando a gente identifica que alguma coisa na nossa vida está errada e a gente fica esperando grandes coisas, fica esperando talvez ganhar na loteria, mudar de emprego, mudar de esposa, mudar de cidade, de país, a gente fica esperando grandes acontecimentos, mas quando Deus precisa cumprir a sua palavra, quando Deus, Ele se envolve com um problema e Ele quer fazer a sua palavra ser cumprida, Ele pode usar a coisa mais simples, até mesmo aquilo que você despreza, até mesmo aquilo que você não dá atenção, até mesmo aquilo que não tem importância para você, Deus faz para cumprir a sua promessa. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele não é homem para mentir. E Ele faz o que for preciso para cumprir a promessa que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Mas Marcelo, se Deus está conosco, se Ele prometeu na sua palavra, Ele é fiel para cumprir, o que está acontecendo comigo que eu não sinto, eu não vejo Deus trabalhando, Deus cuidando de mim, Deus estando comigo no meu dia a dia, nos meus afazeres do dia a dia, eu não consigo perceber? Talvez você está precisando dessa sensibilidade. Deus está aí ao seu lado, através dessa pessoa que está aí ao seu lado. Essa pessoa linda, bonita, cheirosa, que se maquiou, colocou uma roupa bonita, essa que você vai olhar para ele e dar uma piscadinha. Deus está aí, exatamente aí, abençoando a sua vida através dela. Deus está se manifestando através do seu esposo. Deus está manifestando através da tua esposa. Deus, Ele se mostra presente nas manhãs com aquela criança, às vezes até com um bafinho na boca, mas aquela criança vem e fala: bom dia, pai. Bom dia, mamãe. Bem-humorada. Aquele sorriso lindo, aqueles olhos brilhando. Deus está ali. Até no seu filho adolescente, que está com seus hormônios todo do avesso, que acorda mal-humorado, Deus está ali também. E é só você esperar um pouquinho que esse processo vai terminar. Deus está no seu irmão mais novo, que vai dormir de barriga cheia. Quando você chega da faculdade varado de fome, quando você abre a geladeira e você percebe que ele comeu o frango inteirinho e não deixou nada para você. E você tem vontade de acordá-lo, de fazer ele virar um frango. Mas você, na verdade, ama e não consegue viver sem ele. Deus está nessas coisas, Deus está naquele pão com manteiga de manhã que você come. Aquele pão está lá porque aquela chuva de alguns dias atrás que você reclamou, fez nascer o trigo. E aquele trigo deu condição do pão estar na sua mesa te alimentando. Naqueles dias que você está lendo um livro ou mexendo no celular, andando na rua e você está desatento. Naquele momento que você está atravessando a rua sem olhar para o lado e passa um carro rente a você e dá aquele gelo na barriga. E aí você lembra e fala com Deus, fala assim: Deus, na tua palavra diz que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É verdade. Eu fui livre agora. Senhor, manda um recadinho para os anjos. Deus, parabéns para eles, que eles estão obedecendo a sua ordem direitinho. Eu quase fui agora, Senhor, obrigado. Aquele acidente que era para acontecer e não aconteceu. Quantos outros que a gente nem percebe, que a gente não passa por um momento de perigo. É aquele que acontece. De repente, aquele assaltante que está rondando a sua casa para entrar à noite, você está dormindo. Mas ele, por algum motivo, vai embora. Alguma coisa acontece que ele não consegue entrar. E você acordou e não está nem desconfiando do que aconteceu de madrugada. Você não imaginava que tinham os anjos cercando a sua cidade, cercando a sua casa, protegendo a sua família e você, os seus bens. A gente não vê, mas Deus está lá. Mas é preciso dizer que também Deus pode estar num acidente. Deus pode estar na enfermidade. Sabe aquilo que te levou para um leito de hospital, que fez você parar por alguns dias? Deus, Ele estava chamando e tentou chamar a tua atenção de outras formas. Mas você não deu atenção para Ele. Deus, Ele tentou fazer você olhar para Ele, parar suas coisas e dar atenção a Ele, de formas mais delicadas, mais gentis,
mas você estava ocupado demais para perceber a movimentação de Deus na sua vida. Ele não teve escolha. Ele teve que parar tudo, a sua vida, por alguns dias, para que a sua família não visse a tua morte. Ele levou você num leito de hospital, ou na sua cama, enfermo, porque Ele queria a sua atenção. Ele queria tratar o seu coração. Ele queria trabalhar na sua consciência. Ele queria fazer você perceber algumas coisas que você não estava percebendo no dia a dia. As enfermeiras estavam cuidando de você e mal sabiam elas que enquanto elas cuidavam da matéria, da sua carne, tinha o Espírito de Deus cuidando da tua alma, limpando o teu coração e dizendo: ei, o que você está fazendo com o seu casamento? Olha para onde você está levando os seus filhos. Olha o exemplo que você está dando na sua casa. E o seu vício? Você vai continuar? Você vai realmente continuar teimando? Você não percebe para onde está indo a sua vida? Olha o que você está fazendo da tua saúde. Olha o que você está fazendo com o teu corpo. Olha o que você está fazendo com a tua vida. E você teve que parar por um instante para perceber Deus agindo, falando com você nesses momentos. Até naqueles momentos de solidão. Até naqueles momentos que pessoas esqueceram daquilo que você fez. E tem tantas histórias assim. Pessoas que você ajudou, pessoas que você estendeu a mão, pessoas que você abriu a porta da sua casa para atendê-los. O problema foi resolvido e as pessoas esqueceram de você. Esqueceram daquilo que você fez. Talvez até você precisou de ajuda deles, eles fecharam a porta na sua cara, esquecendo do sacrifício, muitas vezes, que você fez para ajudar. Quantas pessoas fizeram essas coisas para Deus e estão decepcionadas com Ele? Quantas pessoas que deram o seu melhor na igreja? Quantas pessoas que evangelizaram? Pessoas que colocaram a sua juventude dentro da igreja? Quantas vidas foram transformadas e edificadas por causa do seu trabalho, por causa do seu esforço? E hoje parece até que Deus esqueceu de você. Quando as pessoas, quando um parente, quando um filho esquece daquilo que você fez, dói. Quando um amigo esquece daquilo que você fez, magoa. Quando a igreja esquece aquilo que você fez, a gente fica chateado. Mas quando a gente pensa que Deus esqueceu o que a gente fez, isso dói. E a minha Bíblia conta uma história de uma pessoa que foi esquecida. O nome dele é Mardoqueu. E essa história está em Ester, no capítulo 6. Mardoqueu, um dia, ele ouviu duas pessoas conspirando, uma conspiração de morte para o rei. E ele, sabendo disso, ele foi e contou, e o rei conseguiu, então, desfazer isso. E não morreu com aquela conspiração. Imagine o coração dele. Não que ele tenha feito isso para receber honras ou para receber presentes, mas talvez seja natural do coração humano. Ele livrou o rei da morte. Ele deve ter pensado, bom, algum jantarzinho deve rolar. Algum presente eu devo receber. Afinal de contas, eu livrei o rei da morte. Eu não sei qual homenagem que o rei vai fazer, não sei se ele vai me colocar em praça pública, eu não sei se ele vai colocar um brasão no meu peito, vai me dar uma roupa nova. O rei, alguma coisa ele vai fazer. Só que o tempo passou e o rei não fez nada. E nem um obrigado ele recebeu. O tempo passou. Olha só o que meu Deus faz. Um dia o rei, numa noite, ele não conseguia dormir. Não dormia. Tentava de todas as formas dormir, ele não conseguia dormir. Eu imagino ele talvez tomando um banho na banheira, com sais, pedindo massagem, uma música orquestrada, sei lá. Tentando dormir, mas ele não conseguia dormir. Até que ele chegou para um dos seus funcionários e falou assim, me dá um livro, aquele diário. Eles tinham um livro que era registrado tudo que acontecia no reino. Ele pediu esse livro para ler, para ver se o sono vinha. E ele lendo, cada história bonita, cada história linda. Mas teve uma história que chamou a atenção dele. O quê? Mardoqueu
livrou o rei da morte. E isso incomodou. Isso fez ele lembrar de um episódio. Amanheceu e ele foi perguntar: ei, olha aqui, está escrito de um tal de Mardoqueu, que me livrou da morte, cadê ele? E alguns falavam assim: ih, rei, Mardoqueu está jurado de morte. E se eu não me engano, hoje ele vai morrer enforcado. O quê? A pessoa que me livrou da morte vai morrer enforcado? E aí ele soube que Amã, que era o braço direito dele, a pessoa de confiança dele, ia matá-lo. Ia matar Mardoqueu por inveja, por orgulho, por soberba, porque ele queria que Mardoqueu sempre fosse honrar Amã quando passasse, ajoelhasse. E Mardoqueu não fazia isso. E ele ficou com raiva, construiu uma forca, e Mardoqueu estava jurado de morte. E aí o rei, sabendo disso, chamou Amã. Amã, vem cá. E aí o rei perguntou assim para Amã: escuta, o que eu preciso, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer por alguém que salvou minha vida? Por alguém a quem eu seja agradecido? Amã, achando que era com ele, falou assim: bom, rei, se eu fosse o senhor, eu colocaria uma coroa na cabeça dele. Eu colocaria vestes reais no corpo dele. Eu colocaria ele no seu melhor cavalo. E mais, eu pediria para algum dos seus funcionários puxar o cavalo, andar pela cidade e dizer: olha aqui o que o rei faz com quem ele quer honrar. O rei falou assim: ah, é? Vamos fazer isso? Imagina Amã já, vamos, talvez até tirando o chapéu, já pronto para receber a coroa. Então, chame aqui Mardoqueu. Mardoqueu? Mardoqueu. Mardoqueu é o cara que eu ia matar. Você disse bem, ia matar. Chame Mardoqueu. Eu quero que você coloque a coroa na cabeça dele. Eu quero que você coloque uma roupa real nele. Eu quero que você coloque ele em cima do cavalo. E você, seu infeliz, você vai pegar esse cavalo e vai desfilar pela cidade dizendo: olha aqui o que o rei faz com quem ele é agradecido e quer honrar. Ele foi lembrado. Aquilo que você fez, que caiu no esquecimento. Aquilo que você fez para os seus amigos, para algum parente, ou até mesmo aquilo que você fez para Deus, que você acha que ele esqueceu, ele não esqueceu. Esse rei do livro de Esther, ele esqueceu, depois lembrou e honrou. O nosso Deus não esquece. Ele não esquece. Ele vai honrá-lo. Eu gostaria que você não ficasse triste se a condecoração, se a honra não fosse em terra. Talvez aquilo que ele quer para fazer, se fizesse aqui na terra, ia ser muito aquém daquilo que ele quer fazer com você lá no céu. É lá que ele quer honrar. Se você leva dentro de si uma mágoa, a decepção de você ter sido esquecido, deixa isso para lá. Deus, ele honra. Além de honrar as suas promessas, a sua palavra, ele honra os seus filhos. Ele vai intervir na sua situação. E a Bíblia é recheada de histórias lindas. E Deus é capaz de fazer tanta coisa por nós. O que tem tirado a sua atenção? O que tem feito você se decepcionar e muitas vezes colocar a culpa em Deus? O que tem feito você largar e abandonar a sua esperança, a sua fé? O que tem feito você ficar insensível às coisas que Deus faz por nós dia a dia? Às vezes você está também sendo vítima dessas más notícias, desse giro do dia a dia e você envolvido com centenas de coisas. Talvez você é mais uma daquelas pessoas que acordam e nem sequer se lembra da presença de Deus. Talvez você é aquela pessoa que já faz uma semana, alguns meses, que você não se ajoelha e fala assim: Deus, eu estou precisando de Ti. Que você não abre a sua Bíblia para aprender aquilo que Deus quer ensinar a você. O que está distanciando você de Deus? Pode ser que aquilo que está atrapalhando a sua vida com Deus, a sua intimidade com Ele, seja uma coisa escrita com o nome de pecado. Tinha um
um homem, um empresário paulistano. Ele, como muitos de nós, nasceu numa família sem muito recurso, num lugar que não oferecia oportunidades. Mas ele lutou, ele não fez com que os problemas do dia a dia, que aquilo que a vida colocou na sua frente, na sua caminhada, atrapalhasse o crescimento dele. E ele estudou, ele batalhou e conseguiu ser um empresário de sucesso. Ele tinha uma boa empresa, bem estruturada, financeiramente muito bem, tinha uma família, uma esposa, tinha um filho lindo, tinha uma casa, tudo perfeito, tudo certo. Mas acontece que o dinheiro entorpeceu o coração dele. O dinheiro, ele deixa as pessoas atraentes, deixa as pessoas mais bonitas. É um afrodisíaco. E atraía mulheres para a vida dele. Mas ele não soube lidar com isso. Não soube lidar com o dinheiro. Ele não soube lidar com assédio. E ele começou a se envolver com outras mulheres. E é claro, como todo homem que se envolve desta forma, ele ligava para a esposa no final do dia: querida, hoje eu não vou poder jantar com vocês. Hoje eu tenho uma reunião com um fornecedor, no outro dia era reunião com um cliente. E assim ele tinha suas desculpas diárias. Teve um dia que ele tinha um encontro marcado e a pessoa que ia sair com ele não pôde ir. Ficou doente. Ele tentou marcar outra coisa e não conseguiu. Ele voltou para casa naquele dia. E ele abriu a porta da sala e encontrou a esposa e o filho, sentado à mesa, prontos para começar a jantar. E quando ele entrou, a família ficou, lógico, feliz da vida. Um sorriso brotou no rosto da mulher, no rosto do filho. E ele também sorriu, mas era um sorriso mentiroso, porque ele não queria estar ali. Mas ele sentou, ele se alimentou, e aquele filho sentou no colo dele e falou assim: pai, eu estou tão feliz, porque fazia tanto tempo que o senhor não jantava com a gente, né? E eu estou feliz porque o senhor está aqui hoje. Muito obrigado, papai. Passou um tempo, a criança ficou com sono, e ele falou assim: papai, a mamãe me coloca todos os dias para eu dormir. O senhor faz isso comigo hoje? Ele falou assim: claro, filho. Pegou o filho no braço, colocou na cama, deu um beijo nele e falou assim: boa noite, filho. Mas antes que o pai virasse as costas, falou assim: papai, o senhor precisa ler um versículo para mim. A mamãe faz isso todas as noites, ela lê um versículo da Bíblia. O senhor pode fazer isso para mim, papai? Claro, filho. Pegou a Bíblia, não conseguiu ler. Folhava, e ele engasgado, e aquilo não fluía. E ele falou assim: filho, você perdoou o papai? O papai está cansado, eu não estou conseguindo nem ler, as minhas vistas estão embaralhadas. Você não vai ficar chateado comigo? Não, papai, não tem problema. Quando ele estava levantando, ele falou assim: papai, já que o senhor não conseguiu ler a Bíblia comigo, o senhor não ora comigo? A mamãe também ora comigo todas as noites. Claro, filho. E ele já desconcertado, mais uma vez se ajoelhou. Quem disse que ele conseguia orar? Quem disse que as palavras saíam? Não tinha jeito. Ele falou assim: filho, papai está tão cansado que eu não estou conseguindo nem orar por você. O senhor perdoa o papai? Ah, papai, eu perdoo. Às vezes acontece isso com a mamãe também. Sabe o que eu faço quando acontece isso com a mamãe? Eu peço para ela ajoelhar e eu oro por ela. Posso orar com você, papai? Claro, filho. Aí ele ficou em pé ao lado do pai, colocou a mãozinha nele. E ele começou a orar. Papai do céu, obrigado, viu, pelo meu pai. Nesse mundo não tem um melhor que ele, não. Ele queria estar com a gente todas as noites, ele queria jantar com a gente todos os dias, mas ele não consegue, porque ele tem que trabalhar bastante para colocar a comida, para me dar uma vida legal para mim e para a mamãe. Obrigado, viu, Deus? Papai do céu, ele está cansado, descansa ele. Dê uma noite boa para ele acordar amanhã descansado, pronto para o trabalho. Papai do céu, posso pedir mais uma coisa? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Aí esse homem não aguentou.
Ele deu um grito, não! Ele se ajoelhou e começou a chorar. A esposa ouviu o grito, entrou dentro do quarto, pediu para a criança sair, dizendo: filho, eu preciso falar com teu pai, você não pode sair um pouquinho do quarto? E aquela mulher abraçou o marido, e ela perguntou assim para ele, falou assim: escuta, por que você está chorando, o que foi esse grito? E ele falou assim: meu filho pediu para Deus que quando ele crescesse ele queria ser igual a mim, ele não pode ser igual a mim. E a mãe, a esposa falou assim: ele não pode mesmo, eu sei o que você anda fazendo. Ele regalou o olho, você sabe? Eu sei. E por que você não foi embora? Por que você não separou de mim? Por que você não pediu para eu ir embora? E ela falou assim: porque eu te amo. E eu decidi fazer o que a Bíblia pede para uma mulher fazer. A mulher sábia edifica a sua casa. E eu quis pagar o preço, porque eu achei que valia a pena. E ele falou envergonhado, falou assim: você me perdoa? Lógico que eu perdoo. Eu perdoo? Deus também vai te perdoar? Ele falou assim: não, Deus não vai me perdoar. O que eu fiz é muito feio, é muito grave, eu estou envergonhado. Deus não vai conseguir me perdoar. Ele vai perdoar. Nada que um coração quebrantado, nada que um coração carente do perdão não faça. Um coração quebrantado, um coração perdoado, atrai a sensibilidade da presença de Deus. Talvez é isso que esteja faltando na sua vida, para você sentir aquilo que Deus faz por você todos os dias. Talvez aquilo que você tem feito diariamente, semanalmente, aquilo que você faz quando você não está debaixo dos olhos das pessoas que você ama. Talvez algo que você fez, talvez uma única vez, e isso está matando você, está cutucando você. Aquele vício que você tenta esconder das pessoas, mas você e Deus sabem que ele existe. Você tenta esconder, você não admite, mas ele está lá. Talvez são essas coisas, esses pecados que um dia você deu brecha, espaço, ele entrou e ele está fazendo com que você perca a sensibilidade daquilo que Deus faz por você todos os dias. E se você pedir o perdão, se você admitir o problema, se você quiser largar isso, com certeza você vai ter de volta a sensibilidade para ver Deus atuando na sua vida. E você vai conseguir reparar Deus nos detalhes, nas coisas simples da sua vida. Talvez sejam as más notícias, talvez sejam os problemas, talvez seja o pecado, eu não sei. Alguma coisa talvez te sirva. Se não servir, graças a Deus você está com a sua vida em ordem, continue assim. Mas o que é que está prejudicando você de ter intimidade com Ele? E o convite essa noite, nesse final de série, é que você deixe essas coisas aqui dentro. Que você realmente abra o teu coração, arranque isso aí dentro de você e deixe aqui dentro. Que você admita: Deus, eu estou sendo vítima das más notícias, eu estou sendo vítima dos problemas, eu estou sendo vítima da minha ganância. Senhor, eu estou sendo vítima do meu pecado, da minha vida. Entregue isso para Ele. E Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida. E você vai começar a sentir aquilo que Ele faz todos os dias por você. No encerramento dessa série a gente vai ver um vídeo que vai fazer talvez você refletir e visualizar a presença de Deus no seu dia a dia. A presença de Deus nas horas do seu dia. Sentir a presença e ver a presença de Deus naquilo que você faz, que às vezes você nem imagina, e a gente nem imagina que Deus está presente. Vamos ver esse vídeo.
As cortinas só vão se abrir, o espetáculo da vida só vai começar quando você for sensível à presença dele na tua vida. E eu quero te dar uma dica. Sempre quando você acordar, todas as manhãs, antes de você colocar a planta dos seus pés no chão, fale, Deus está comigo. Isso vai ajudá-lo a você tomar decisões. Isso vai ajudá-lo que no momento que você estiver com aquela reclamação na ponta da língua, você vai perceber que você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. O espetáculo da vida você só pode viver se você estiver na presença de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Semana que vem teremos o início de mais uma série, Sem Desculpas. Deus abençoe.